Hoje falarei de mais um caso de apropriação cultural. Embora o banjo seja fortemente associado à música folk americana, bluegrass e country, suas raízes estão profundamente ligadas às tradições musicais da África Ocidental. With digital grace, blonde and bright, AI Laura Vidal, a captivating sight. Thomas Jefferson, em 1785, chamou o banjo de principal instrumento musical dos negros americanos. O banjo evoluiu a partir de instrumentos de cordas africanos que foram trazidos para as Américas pelos escravos. Esses instrumentos originais eram frequentemente feitos com cabaças divididas ao meio e peles de animais esticadas, com cordas de fibras vegetais ou intestinos de animais. Com o tempo, nas Américas, esses instrumentos foram adaptados e se desenvolveram até a forma do banjo moderno. O akontin é considerado um dos ancestrais mais diretos do banjo americano. No século XIX, o banjo foi massivamente popularizado através dos shows de menestréis. Como eu disse no vídeo sobre o cakewalk, essa era uma forma de entretenimento racista, onde artistas brancos, frequentemente com o rosto pintado de preto, o chamado blackface, imitavam e caricaturavam a música, dança e cultura afro-americana. Foi através desses shows que o banjo chegou ao público branco em geral, mas de uma forma distorcida e carregada de estereótipos. À medida que o banjo se popularizava entre os brancos, o instrumento em si também passou por modificações. As cabaças foram substituídas por aros de madeira, e cordas adicionais foram incorporadas. Novos estilos de tocar surgiram. Joel Walker Sweeney, músico branco de shows de menestréis, popularizou o banjo em 1840 e é creditado com a substituição da cabaça por um corpo de madeira, uma mudança crucial. Em 1845, surgem os primeiros fabricantes profissionais, como William E. Boucher Jr., iniciando a padronização do instrumento. Quando o cakewalk e o ragtime atingiram o auge, a transformação material do banjo já estava completa. O som desses gêneros foi definido pelo instrumento moderno. A evolução do banjo é uma história de intercâmbio cultural. Músicos negros criaram um instrumento e seus estilos, enquanto popularizadores e fabricantes brancos impulsionaram sua transformação material e comercialização, muitas vezes no contexto exploratório dos shows de menestréis. Com o tempo, o banjo se integrou à música folclórica das regiões montanhosas dos Apalaches, onde comunidades brancas rurais desenvolveram estilos musicais como o old time e, posteriormente, o bluegrass. Essas formas de música se tornaram muito associadas à identidade redneck ou hillbilly nos Estados Unidos. O filme Amargo Pesadelo, de 1972, com sua cena icônica de duelo de banjos, cimentou ainda mais essa imagem no imaginário popular. A cena, embora musicalmente impressionante, retratou os personagens locais como violentos, reforçando um estereótipo negativo que se colou ao banjo e à cultura do sul rural. É um exemplo claro de apropriação cultural, onde um elemento de uma cultura, neste caso o banjo e a música afro-americana, é retirado de seu contexto original e adaptado, comercializado e, muitas vezes, estereotipado por outra cultura, muitas vezes apagando suas verdadeiras origens. O cakewalk desempenhou um papel importante na popularização do banjo, especialmente no final do século XIX e início do século XX. Quando o cakewalk começou a ser apresentado em shows de menestréis e posteriormente em palcos maiores, ele levou consigo o som característico do banjo para um público mais amplo, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. A popularidade do cakewalk contribuiu para que o banjo se tornasse um instrumento conhecido e apreciado, influenciando gêneros como o ragtime e mais tarde o jazz.
Embora o banjo já tivesse uma história rica e estivesse presente na música afro-americana, a exposição que o cakewalk proporcionou ajudou a cimentar seu lugar na cultura musical popular da época. Hoje, há um movimento crescente para reconhecer e celebrar as raízes africanas do banjo e o papel fundamental que músicos afro-americanos tiveram em sua história e desenvolvimento. Podemos considerar uma reapropriação cultural o uso do banjo no samba, também ritmo de raízes africanas. Essa reapropriação não é apenas o retorno de um instrumento às mãos de seus descendentes culturais, mas também uma ressignificação. Os negros, que foram os criadores e os primeiros a tocar versões do banjo nas Américas, o trouxeram de volta para suas expressões culturais mais autênticas, como o samba, adaptando-o e dando a ele um novo sentido, longe dos estereótipos racistas com os quais havia sido associado. É um testemunho da capacidade de resistência, criação e inovação cultural dos povos negros, que transformaram um instrumento de sua herança africana, que havia sido apropriado e distorcido, em um elemento fundamental de um dos gêneros musicais mais importantes do Brasil. O banjo americano é mais conhecido em suas variações de 5 cordas, mais comum em bluegrass e folk, e 4 cordas, banjo tenor, popular em jazz Dixieland e música tradicional irlandesa. O banjo brasileiro ou banjo cavaquinho, popularizado por músicos como Mussum e Almir Guineto, foi adaptado para ter 4 cordas, utilizando o braço de um cavaquinho. Essa adaptação permitiu um som mais adequado e maior projeção sonora nas rodas de samba. No samba, o banjo atua principalmente como um instrumento rítmico e harmônico de base, contribuindo para a cozinha do samba. Ele não é tão focado em solos virtuosos como no bluegrass, mas sim em marcar o ritmo e dar swing à música. Comente se sabia dessa história. Curte o vídeo e se inscreva. Até o próximo vídeo!